Atos capítulo 19, versículo 23 ou 28, nós lemos assim: E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ouvires da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que neste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a África, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Paulo havia enviado Timóteo e Erastos à Macedônia, que seria hoje aquela área basicamente da Grécia de hoje, mas ele mesmo permaneceu em Éfeso. Ali em Éfeso era uma cidade importante, uma cidade que era um centro comercial muito influente, e ali havia o templo de Artemis. Artemis é outro nome para a deusa Diana. E era um templo pagão, obviamente, era um templo muito famoso, muito conhecido, e, pelos relatos, era um templo magnífico, e atraía pessoas de toda aquela área, e atraía devotos de Artemis ou Diana, que é a mesma coisa. Mas, ainda em Éfeso, Paulo pregou Cristo, Paulo pregou o caminho. Lá no versículo 23 fala que houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. E esse caminho ele está com C maiúsculo, indicando que esse caminho é Cristo, de acordo e seguindo o que Jesus falou lá em João 14, versículo 6, que ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus falou que ele era o caminho, e aqui Paulo está pregando o caminho, Paulo está pregando a Cristo lá em Éfeso. E o resultado dessa pregação do caminho, pregação de Cristo, pregação da cruz, foi o que a Bíblia descreve como um não pequeno alvoroço, ou seja, um grande alvoroço. Por que esse alvoroço? O que causou esse alvoroço tão grande lá na cidade de Éfeso? Foi que o apóstolo Paulo, ele mexeu, ele tocou a vaca sagrada dos Efésios. Mas só que vaca sagrada? Diana era vaca sagrada. Artemis era vaca sagrada. Esse termo vaca sagrada, eu acho que todo mundo conhece. Ele tem origem na Índia, aonde a vaca, ela é de fato sagrada, ela é venerada devido à religião prevalente, que é o hinduísmo. Estima-se que cerca de 80% da população da Índia, que não é pequena, são adeptas do hinduísmo. Os outros 20% é composto, na maioria, por sikhs e outras pequenas religiões. Mas enfim, então, o hinduísmo, ele venera a vaca, eles creem na reencarnação e creem que a vaca, como qualquer outro animal, não só a vaca, mas qualquer outro animal, pode ser uma reencarnação de alguém que você conhece, ou vai conhecer ou conhecia, mas de alguém. Então as vacas na Índia, elas literalmente têm livre acesso. Elas entram num trânsito, ninguém tira elas, entram no comércio, numa loja, ninguém mexe, ninguém nada. Elas têm livre acesso a tudo.
porque lá a vaca é sagrada. E esse termo nós usamos para qualquer coisa que nós colocamos em tal nível. Nós veneramos, nós protegemos, ninguém mexe. Ninguém mexe na vaca sagrada. Se um dia você for na Índia e tiver uma vaca parando o trânsito, não faça a besteira de ir lá pegar ela e tentar tirá-la. Você vai ser agredido, literalmente. Tá? Então, isso é o que uma vaca sagrada representa. E hoje o tema da mensagem que eu quero trazer é justamente esse. Qual sua vaca sagrada? Qual é a sua vaca sagrada? O que você tem na sua vida que é uma vaca sagrada? Qual doutrina? Qual verdade causa alvoroço no seu coração? A vaca sagrada dos Efésios, o que causou um grande alvoroço em Éfeso, foi porque Paulo falou contra a vaca sagrada. E houve um grande alvoroço. O que causa alvoroço, o que causa agitação, o que deixa você ríspido ou ríspida por dentro. Qual a sua vaca sagrada? Qual o costume que nós temos? Qual o hábito? Qual modo de pensar, talvez? Qual medo, apreensão? Enfim, o que é aquilo que nós colocamos como uma vaca sagrada? Ninguém mexe na vaca sagrada. Está atrapalhando o trânsito? Deixa atrapalhar. Entrou na loja? Deixa entrar. Ela sentou no meio da calçada e deixa ela sentada. Isso aqui é uma vaca sagrada. Qual a sua vaca sagrada? Que você não mexe e você não deixa ninguém mexer. Você não move, você não tira e não deixa ninguém mover, não deixa ninguém tirar a sua vaca sagrada. O que é a sua vaca sagrada? Eu não sei o que é. Estou perguntando para você e eu não quero que você me diga. Eu quero que você, até o final da mensagem, que Deus mostre, revele se há alguma vaca sagrada na sua vida, para que você possa dessagrar essa vaca sagrada. Porque a única coisa sagrada que nós devemos ter é esse livro aqui que é chamada a Bíblia Sagrada. Aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca. Que sentido? Falou, está falado. Não vamos mudar, não vamos adaptar, não vamos contextualizar, não vamos modernizar. Não estou me falando sobre o texto necessariamente, apesar que é importante, mas as doutrinas, os ensinos, as verdades. Tá? O mundo hoje está atualizando, está santificando muita coisa, dizendo que muita coisa que é profano é santo e o que é santo é profano. Tem países no mundo hoje em que a Bíblia Sagrada é considerada literatura de ódio. Um exemplo é do Canadá. No Canadá, a Bíblia ela é tida como um livro de ódio. E pastores estão sendo presos. Porque pregam, dizem as autoridades canadenses, o ódio. Porque estão pregando a Bíblia. Então, a única coisa sagrada é isso aqui, ó. Não deve haver mais vacas sagradas em nossas vidas. O que é aquilo que causa, o que é aquilo que leva a um alvoroço? O que é aquilo que nos leva a uma busca frenética por justificar? Ah, pastor, mas aqui aí sai buscando justificações mirabolantes do porquê nós vamos diferenciar ou contextualizar ou tirar. Sabe o que é isso? Isso é o marco patente de uma vaca sagrada. Quando nós nos recusamos a adequar a nossa vida, o nosso modo de pensar, de agir, de viver, à Bíblia. Sabe o que é isso? É uma vaca sagrada. Aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca. E quando alguém mexe e quando alguém toca, tem um grande alvoroço. Talvez não seja um alvoroço externo, mas internamente, no mínimo, você vai ter aquele... Como você ousa? Eu lembro, anos atrás,
ainda na Inglaterra. Eu, obviamente, não era o pastor da igreja lá, mas eu lembro que em 2 ocasiões o pastor Souls pregou alguma coisa, eu nem lembro o que era mais, e alguém da igreja, alguém que estava na igreja, não era da igreja, era, se não me engano, era um visitante, ou era a segunda vez que ia, alguma coisa assim. Mas a pessoa ficou tão chocada, tão alvoroçada, que ela ficou em pé no meio do púlpito, do culto, ficou em pé e protestou. Eu não lembro direito o que foi, mas protestou, não sei o que, saiu, foi embora, não voltou mais. Eu não lembro o que foi pregado, mas eu te garanto que era uma vaca sagrada. Causou um alvoroço, ao ponto que a pessoa ficou em pé no meio do culto, falou lá umas coisas, interrompeu o culto e saiu, não voltou mais. Sabe o que é isso? Um não pequeno alvoroço. Talvez não chegue a tanto. Talvez nós não vamos ficar em pé e dizer umas coisas e sair do culto. Mas talvez aqui, fique aquele alvoroço, porque foi abordada, foi tocada, foi mexida na sua vaca sagrada. Então, qual é a sua vaca sagrada essa noite? Seja lá o que for, essa vaca sagrada em nossas vidas, ela nada mais é do que um ídolo. Aqui eram artifícios ouvires, eles faziam ídolos, basicamente. Uma vaca sagrada é um ídolo, gente. Talvez não é um ídolo feito de pedra, de madeira, de ferro, de porcelana, não é um ídolo que você pode ir lá, se curvar perante ele, beijar os pés, carregar para cima e para baixo. Não seja um ídolo desse sentido, mas uma vaca sagrada é um ídolo. E como aqui em Éfeso, quando alguém mexe, e quando eu falo alguém, eu digo Deus, tá? Porque quando eu falo aqui, eu não estou falando a minha opinião, o que eu quero, o que eu gosto, mas eu estou pregando a palavra de Deus. Então, quando Deus vai perto do seu ídolo, assim como Deus foi ao ídolo dos Efésios, através do apóstolo Paulo, houve um quê? Não pequeno alvoroço. Então, eu pergunto, qual a sua vaca sagrada? Olhe comigo no versículo 24. Quero fazer algumas perguntas esta noite. Eu não quero que você me responda, mas quero que você pense e responda a si mesmo no seu coração. Mas qual é a sua vaca sagrada? Primeira pergunta. O que você não quer perder? O que você não quer perder por estar protegendo e defendendo essa vaca sagrada? Olha comigo no versículo 24. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices. Qual o prejuízo que você tem de abrir mão da sua vaca sagrada? Se você está com uma vaca sagrada protegendo, defendendo a todo custo, é porque tem algum benefício ali para você. Não precisa ser como era no caso aqui de Demétrio, que era um benefício financeiro, mas é algum benefício. Algum benefício. Aqui está tratando, como eu disse, de ganho, lucro ou perda, prejuízo financeiro. Mas esses não são os únicos prejuízos. Vai muito além disso. Qual o dano? O que você vai sofrer se você abrir mão da sua vaca sagrada? Qual vai ser a vantagem? Qual é a vantagem que a sua vaca sagrada lhe traz? Popularidade, admiração, aceitação, inclusão, paz, evitando críticas e atritos. A gente faz isso. Jovens, especialmente, são muito suscetíveis a sucumbir a essa questão de inclusão e popularidade. Precisam ser aceitos e ser incluídos a qualquer custo. E quando você chega perto, quando a palavra de Deus, quando a verdade de Deus, a doutrina de Deus chega perto e ameaça aquela aceitação, inclusão, aí tem um não pequeno alvoroço. Uma revolução, uma rebelião, um alvoroço acontece por quê? Não, mas se mexer isso é minha vaca sagrada.
Se eu fizer isso, vou perder meus amigos, vou perder meu emprego, vou perder meu lucro, vou perder meus clientes, vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder aquilo outro. Primeira pergunta, então, qual é o seu prejuízo? O que você não quer perder? Demétrio estava claramente de olho no caixa. Era o que ele temia. Mas quem tem uma vaca sagrada também teme perder alguma coisa. Eu não sei o que é, mas se tem alguma coisa na sua vida que você se agarra, defende, é a sua vaca sagrada, que você não abre mão de modo, maneira, de jeito nenhum, é porque você tem algo a perder. Eu não sei o que é. Pode ser algo material, ou concreto, ou não. Mas o que você espera ganhar com a sua vaca sagrada? Olha no versículo seguinte, versículo 25. Qual a sua vaca sagrada? A segunda pergunta que eu faço hoje é: a quem ou ao que você está atrelado, juntado, colado, associado? Olha o versículo 25. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Veja bem, a quem foi que Demétrio recorreu? Ele que recorreu aos seus pares. E por pares eu digo outros profissionais e oficiais que faziam ídolos e artifícios para o templo. Ele foi buscar apoio àqueles que ele havia se atrelado, se juntado, se associado. Os mesmos que tinham os mesmos interesses e os mesmos apegos do que ele. Não apele e não se aproxime daqueles que erram junto com você. Não se atrele àqueles que estão no mesmo erro. Se Deus lhe mostra alguma vaca sagrada na sua vida, não vá para o criador de vaca sagrada vizinho. Porque ele também vai defender as vacas sagradas. Não se atrele ao erro que você está cometendo. Não vá buscar a direção do outro cego. Jesus falou, são cegos dos fariseus, é o cego guiando o cego. Ele disse, o que acontece? Ambos vão cair no buraco. Então, se Deus lhe mostra, se você identifica uma vaca sagrada na sua vida, não vá apelar para as pessoas que estão no mesmo barco que você, cometendo o mesmo erro, que tem a mesmíssima vaca sagrada que você. Que você apenas vai fortalecer o seu erro. A sua admiração e o seu louvor e a sua dedicação àquela bendita vaca sagrada. A quem você está se atrelando. Pessoas vão ter a mesma reação que você e vão causar o mesmo alvoroço e maior até, juntando com o seu. Então, cuidado com quem você se ajunta, cuidado com quem você se atrela, cuidado com quem você anda. Muito cuidado com quem você anda, suas amizades, as pessoas que você passa tempo, que você tem comunhão. Comunhão não é algo que acontece só na igreja não, gente. Comunhão, a palavra comunhão simplesmente quer dizer estar em união, em junção. Você pode fazer isso para o bem, com o povo e as coisas de Deus, ou para o mal, com as coisas do mundo. É comunhão com as trevas. A Bíblia fala sobre isso. Que comunhão tem com as trevas. Que tem a luz, comunhão com as trevas. Mas enfim. Com quem andas vai lhe influenciar mais do que qualquer outra coisa na sua vida. A companhia que você mantém, as pessoas com que você anda, que você se associa, vão lhe influenciar mais do que os livros que você lê, as mensagens que você ouve. Muito mais. Muito mais.
Aí tem muita gente que não entende. Pastor, estou desinteressado, fico tão frio espiritualmente. Eu não sei o que é. Eu leio a Bíblia, eu venho para o culto. Eu não sei o que é. Posso dar uma sugestão? Olhe para quem você se associa. Lembrando que nos dias de hoje, e não é nada novo, você pode ter perfeita comunhão sem sair da privacidade do seu quarto. Hoje você pode pegar um computador, um celular, um tablet, o que seja, e você pode ter comunhão com todo tipo de pessoas e coisas no mundo inteiro, sem sair de casa. Sem se levantar do sofá da sua casa. Sabe o que é isso? É ter comunhão, é manter associação, é você se atrelar. E esse atrelamento, essa associação, vai lhe influenciar mais do que qualquer coisa. É um fato estatístico e notório, que com a ascensão da internet, todas as suas benesses e malefícios também, mas com essa proliferação de informação boa e ruim, número de pessoas em igrejas tem caído, números de pedidos de aconselhamento para pastores em geral tem despencado. Por quê, pastor? É simples. Eu não vou perguntar para o pastor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou no Google. Conhece o Google? Lá no Google. Aí eu posso escolher. Eu prefiro esse daqui, que fala que posso fazer o que eu quiser, que não dá conta de ninguém. Gente, você vai encontrar toda loucura, para todo tipo de gosto, para todo tipo de mania que tem na internet. Tem todo tipo de louco, falso profeta, está tudo lá. E quando nós vamos lá, nós vamos fazer o quê? Nós vamos escolher, não o que Deus está dizendo. Nós devemos ir primeiro para a palavra de Deus. Mas não conheço, então vá para o pastor, vá para o irmão mais sábio, mais experiente, vá para o seu pai, vá para o seu cônjuge, talvez. Não vem para mim, não. Pode vir para mim, eu estou aqui para isso, mas vá para alguém que você sabe, conhece da Bíblia mais do que você sabe, mais do que você conhece. Precisa ser o pastor. Pode ser, deve ser, não sei, mas alguém que você confia, que você sabe. O que foi que Demétrio fez? Ele foi perguntar para as pessoas no mesmo barco que ele, ele foi lá se juntar e atiçar eles. Muito crente faz isso. Eles têm uma ideia maluca, eles querem defender aquela vaca sagrada, aí eles vão no Google e vão procurar, passar horas buscando, achei um doido que disse o que eu queria ouvir. Pronto. Cuidado. Anos atrás teve um caso aqui na igreja que a pessoa estava aconselhando a pessoa teimando que não, que ela estava certa e eu estava errado em um determinado assunto que estava perguntando. Gente, entenda uma coisa, eu nunca estou errado. Mesmo quando eu estou errado, eu estou certo, tá bom? Mas enfim, eu estou brincando, é claro. A Bíblia está certa. Tá? Então, como eu sempre digo, se não puder mostrar algum versículo, um texto, no seu contexto, o porquê de uma mensagem, de uma lição, de um conselho, então ignore. Ignore, por favor, me ignore. Tá? Mas enfim, mas a pessoa falou assim, professor, mas não é justo, você conhece mais a Bíblia do que eu. E é por isso mesmo que você deve ouvir o que eu estou dizendo. Mas a grande desculpa dessa pessoa era que eu conhecia a Bíblia mais do que essa pessoa, então não era justo. O que ela queria era alguém que ela podia enrolar. Só pode ser isso. Alguém que não conhecia a Bíblia, eu imagino. Mas cuidado com quem nós nos atrelamos. Provérbios 27:17, como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que é isso? Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Um amigo é alguém que você se atrelou, alguém que você confia, alguém que você tem comunhão, que você anda. Pois bem, aquela pessoa vai afiar, vai esmerar o seu amigo. Vai contagiar. Agora, não há nada de errado com isso, se o seu amigo é alguém de boa índole. É alguém de bom testemunho. Agora imagine se é um
que não é de boa índole, que não tem um testemunho, que é um ímpio, um injusto, ele vai lhe afiar do mesmo jeito. Só que em vez de afiar, ele vai amolecer, ele vai cegar o seu gume. Por isso que temos que ter cuidado com quem nós andamos. Esse Demétrio aqui, em vez de ir para a Bíblia, em vez de ir para Paulo, ele falou: pastor Paulo, me explique direito essa coisa aí. Ele falou: de jeito nenhum, é disso que eu tenho a minha prosperidade, dinheiro acima de tudo, o resto que se dane. Eu vou lá falar com Paulo, ele sabe mais do que eu vou falar com meus colegas aqui, que também vivem disso, vou ver o que eles acham. O que eles acharam? Houve um não pequeno alvoroço. Não façamos isso. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Mais uma vez, a questão de comunhão. Aqui está falando, 2 Coríntios 6, está falando sobre justamente o crente. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Qual jugo? Porque se prender com jugo desigual com infiéis? Cuidado com quem você se atrela. Devemos nos apegar a Cristo. E apenas a Cristo. Quer se atrelar? Se atrele a Cristo. Falando aqui, Paulo falou sobre o jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Em Mateus 11, 29, Jesus falou assim: tomai sobre vós o quê? O meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós nos atrelamos a um jugo desigual com os infiéis, com as trevas, quando nós protegemos nossa vaca sagrada, nós não vamos ter descanso para as nossas almas. Nós vamos ter um fardo pesado e um jugo difícil de ser carregado. Por quê, pastor? Porque para o Filho de Deus, para o crente, quando temos uma vaca sagrada, quando colocamos um jugo desigual, quando temos comunhão com as trevas, como temos associação com os infiéis, nós não vamos ter paz. Porque o Espírito Santo vai estar ali, nos ralando, nos açoitando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Então nós não vamos ter paz enquanto guardamos e protegemos nossa vaca sagrada. Uma vaca sagrada é se colocar debaixo de um jugo desigual com os infiéis. Então vamos tomar o jugo de Cristo, vamos aprender com Cristo. E teremos descanso para as nossas almas, um fardo leve e um jugo suave. Qual é a sua vaca sagrada? Na sequência, versículo 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas que em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são destes os que se fazem com as mãos. A minha próxima pergunta que eu quero fazer: ao ter a sua vaca sagrada, a proteger a todo custo, unhas e dentes, se pergunte, o que você não quer enxergar? O que você está fazendo assim, Não quero ver, não quero saber. Olha aqui, fala aqui. Bem vedes e ouvis. Eles estavam vendo e ouvindo que em quase toda a Ásia, Paulo estava pregando contra a idolatria dos deuses pagãos. Eles estavam vendo o resultado, mas não queriam enxergar. Não queriam enxergar que aquilo que eles estavam fazendo não eram deuses. Era apenas obra da mão deles. Eles não queriam saber. Não. E não. Não se fala mais sobre esse assunto. Não. Não, porque deuses não são... Não, lá. Tem criança que faz isso quando não quer ouvir? Pois é. Nos tornamos voluntariamente cegos. Não queremos saber. Eles não queriam saber.
Vocês têm visto e ouvido o que está acontecendo. Vocês estão vendo. Mas ninguém queria saber disso. Ninguém queria entender. Ninguém não, minto. Demétrio e o seu partido. E esse alvoroço foi instigado justamente como não quero saber, não quero ouvir, não foi comigo, não quero falar sobre isso. Gerou-se um grande alvoroço. Grande Ariana! E ficaram gritando. O que é isso? Não pequeno alvoroço. Por quê? Foi mexer com a vaca sagrada. Porque eles não queriam enxergar a verdade. Qual a verdade que você não quer enxergar? Qual a verdade que você se recusa? Não quero saber. Não é e pronto. Mas Deus, eu não quero saber. Grande é. Aí você fala o nome da sua vaca. Qual a sua vaca sagrada? Aquilo que você não quer saber, não quer enxergar. Quer continuar cego, ignorante sobre esse assunto? Vai que eu dou ouvidos e eu me convença. Vai que eu abro mão da minha vaca sagrada. Que horror. Sabe uma coisa? É melhor não arriscar. Não quero nem saber. Não quero nem ouvir. Não, mas a Bíblia aqui, eu não quero saber de Bíblia. Não, mas aqui, eu não quero saber. Não vou e acabou. Se tem alguma coisa na sua vida que você defende de tal modo, eis uma vaca sagrada. Seja lá o que for, vaca sagrada. Vaca sagrada. A palavra convencer no dicionário quer dizer persuadir alguém ou a si mesmo a aceitar uma ideia ou admitir um fato por meio de razões ou argumentos bem fundados. Você tem uma vaca sagrada? Faz disso. Particularmente venha para mim. Fala, pastor, isso é uma vaca sagrada? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar na Bíblia argumento bem fundamentado. O porquê isso é uma vaca sagrada. Mas tem muita gente que nunca, jamais vai fazer isso. Sabe por quê? Eles não querem ser convencidos. Por quê? É minha vaca sagrada. E nessa vaca sagrada, ninguém mexe. Você pode me mostrar na Bíblia, pode um anjo descer. O Cristo em pessoa pode aparecer para mim. Eu não vou dar ouvidos. Porque é minha vaca sagrada. Meu bezerrinho querido. Eu tenho ele há anos e nunca vou abrir mão dele. Inclusive esse bezerro eu ganhei da minha mãe, do meu avô, do meu tataravô. Esse bezerro está na minha família há gerações. E eu amo muito minha vaquinha, bezerrinha sagrada, e eu não vou abrir mão dela, e eu tenho receio que você me convença. Então, ó, eu não quero nem saber. Eu não vou ler livro, não vou estudar, não vou ser aconselhado, não vou ver o que a Bíblia quer dizer. Por quê? Porque a minha vaca sagrada, eu não quero enxergar. Eu não quero enxergar. Para não ser convencido. Escolher a ignorância é mais prático, é mais fácil e mais conveniente, muitas vezes. Mas fica a vaca sagrada. E vou mostrar as consequências da vaca sagrada daqui a pouquinho. Olhe na sequência no versículo 27. Versículo 27. Qual a sua vaca sagrada? Estamos vendo 3 perguntas. Bom, vamos ver a quarta e última pergunta, que vai ajudar a você e eu identificarmos se temos alguma vaca sagrada em nossas vidas. Versículo 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então a quarta pergunta é, o que lhe ampara? O que lhe ampara? O que sustenta
a sua vaca? O que sustenta o seu ponto de vista? O que sustenta o seu entendimento? O que sustenta esse amor? Essa dedicação, essa veneração, essa insistência à vaca sagrada? O que lhe ampara? A gente vê aqui que Demétrio cita o seu zelo, supostamente, por Diana. Mas esse zelo todo, eu acredito, era apenas fumaça. Era apenas fumaça, porque o seu interesse era mesmo a profissão. Vai cair em descrédito. Note que ele fala sobre a grande deusa da Ana, o templo. Encheu a boca, né? Mas no fundo ele fala, a nossa profissão vai cair em descrédito. O que amparava a vaca sagrada de Demétrio era o amor à prata. Ele camuflou com um zelo pelo templo e por Diana, aquela coisa toda. Que também não é nada nobre, era uma deusa pagã. Era uma falsa deusa. Mas o que ampara, o que sustenta, o que fortalece, o que escora, o que dá lastro à sua vaca sagrada? Qual o alicerce, em que firma? O que está no fundo da sua vaca sagrada? Qual o motivo real da sua vaca sagrada? Tem alguma fumaça? Esse zelo por Diana de Demétrio, eu falei que era fumaça. Outro nome para fumaça, hipocrisia. Hipocrisia. Fumaça é isso, você está jogando fumaça para esconder, para tapear, para só não enxergar direito, se passar para outra coisa. Tem alguma fumaça que você coloca ao redor da sua... Tem muito crente que usa a liberdade cristã e a maravilhosa graça de Deus como fumaça para viver uma vida mundana, profana, do jeito que querem. Aí quando alguém chega perto da vaca sagrada deles, a primeira coisa, liberdade cristã. Estamos debaixo da graça. Sim, a graça não é um cheque branco para a gente viver igual o cão. A graça não é para isso. Liberdade cristã não é liberdade para pregar. Nós fomos libertos do poder do pecado, não para o pecado. Tem muita igreja, muito crente que pensa assim, não, a salvação foi paga, não é pelas obras, então eu posso fazer o que eu quiser que não vai influenciar na minha salvação. De fato, não vai influenciar na sua salvação, não vai não. Você pode ser salvo e viver igual o cão, vai precisar do mesmo jeito. Agora, tem um preço. Eu conheci um pastor, e esse pastor estava americano, pastor americano, ele estava, faz muito tempo isso. Ele estava subindo no elevador, estava no hotel, entrou no elevador, subiu, e lá no elevador ele encontrou nada menos do que o Elvis Presley. E esse pastor começou a falar com ele e perguntou, Elvis, você tem fama, dinheiro, sucesso, mas se você morresse hoje, você sabe onde você ia? Você não ia levar nada disso. Sabe o que o Elvis Presley falou? Ele falou assim, pastor, eu sou salvo. Eu fui criado pela minha avó, me levava numa igrejinha batista no interior, lá não sei aonde, e eu fui salvo, eu sou salvo, eu Cristo Jesus, eu vou para o céu. Dei um testemunho. Aí o pastor perguntou, mas Elvis, e a sua vida mundana que você leva? Elvis falou assim, sabe o que é, pastor? Ele falou, eu cansei. Eu cansei daquela vida, eu queria liberdade. Você sabe como Elvis morreu? Pois é, não vou entrar em detalhes agora, mas não foi uma morte muito charmosa, não. Mas ele estava drogado, afogou no próprio vômito. Não baixar muito o nível no banheiro.
sentado no trono, digamos assim. Muito doente. Rico, famoso, tinha tudo. Elvis está no céu. Mas ele tinha uma vaca sagrada. Que era, eu poderia dizer, pelo que eu ouvi, que é a liberdade. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Quero saber dessas restrições e regras e quero viver a minha vida. Pois é, humanamente falando, ele teve tudo que o mundo pode oferecer. Fama, sucesso, riqueza. Mas ele não era feliz. Não sugiro que você vá estudar a vida do Elvis, que realmente não vale a pena, mas saiba disso. Todos que rodeavam ele diziam que ele era uma pessoa sempre deprimida, triste, e citam como alguém que tivesse um grande vazio. Claro, um filho de Deus nunca vai encontrar paz no mundo e nas coisas do mundo. E se a nossa vaca sagrada está nos mantendo no mundo e longe das coisas de Deus e das doutrinas de Deus, e nós buscamos paz, você não vai encontrar paz lá. Não vai encontrar. Como Elvis e tantos outros não encontraram. Salvação não vem nas obras. Salvação vem de Cristo, de nós ouvirmos, entendemos, aceitarmos e recebemos o Evangelho. Agora, as bênçãos aqui na terra e os galardões no céu, aí sim vai depender de como nós vivemos. E vaca sagrada nos impedem de acumular tesouro no céu e bênçãos na terra. Então, quando você vê um crente que vive num mundo, está feliz, sorridente, tudo vai bem na vida dele, cuidado. Que nem tudo que brilha é ouro. Quem via Elvis por fora, suas mansões, seus aviões, seus carros, seus shows, seu dinheiro, sua riqueza, sua fama, falou, esse daí, no entanto, no seu íntimo, tinha um vazio. Que o levou a álcool, a drogas e que levaram sua vida. Cuidado. Cuidado. Essa hipocrisia, essa fumaça que nós utilizamos são desculpas e desvios do motivo e da causa real. E o quanto antes nós formos honestos com nós mesmos. Você não precisa ser honesto com Deus, porque Deus já sabe. Deus já sabe de tudo, já sabe do seu coração, já sabe de tudo. Nós temos que ser honestos com nós mesmos. Não adianta você querer mentir para Deus. Lembra Adão e Eva se escondendo de Deus? Não adiantou muita coisa. O pior engano é aquele o qual nós enganamos a nós mesmos. Quando eu sou enganado por outra pessoa, isso é terrível. Mas quando eu estou me enganando, aí é trágico. Trágico. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quando nós não enxergamos e recusamos enxergar e reconhecer e admitir aquela vaca sagrada, nós não estamos confiando em Deus. Não, pode deixar, disse Demétrio, eu vou ficar com a deusa e a minha profissão aqui. Deixa comigo, deixa comigo. Ele não queria confiar em Deus. Obviamente, muitos outros adeptos haviam se virado e dado as costas e se convertido do culto a Diana, porque ele fala aqui que por toda a Ásia nós vimos e ouvimos que ele está convencendo as pessoas. Só que ele, Demétrio, não queria ser convencido. Ele falou, deixa comigo, deixa quieto, tá bom do jeito que está. Deixa minha vaca sagrada. É a minha profissão. Eu vou viver de quê? Confie em Deus e você será alimentado. Lê aqui, confia no Senhor e faze o bem.
que é fazer o bem? Não ter vaca sagrada, é uma coisa do bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus vai tomar conta de você. Ai, mas a minha vaca sagrada. Leva ela para o matadouro, mata aquela vaca sagrada e você vai ver que Deus vai lhe alimentar, vai lhe suprir. Aquilo que você tanto venerava na sua vaca sagrada, Deus pode dar em dobro, em triplo. Ele vai lhe alimentar, vai lhe sustenir. Salmo 37, 2 versículos depois, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Mais uma vez. Quem tem vaca sagrada é porque não confia no Senhor, e quem não confia no Senhor não vai entregar o caminho a ele. Confia no Senhor, entregue a ele, e ele tudo fará. Ele vai abrir as portas, ele vai encaminhar, vai fazer acontecer. Só confia nele, gente. Ou você pode não confiar no Senhor e confiar na sua vaca sagrada. Aí veja o que vai dar. Coisa boa não vai ser. Não se ampare no seu entendimento, na sua opinião, no seu modo de enxergar e entender as coisas. Muitas vezes é alimentado por nossa falta de fé. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. A palavra estribar quer dizer se firmar, se sustentar, usar algo como fundamento, se basear, se fundamentar. A sua vaca sagrada está estribada em quê? É na palavra de Deus? Não. Por isso, quando a palavra de Deus chega perto, cria-se esse atrito e esse alvoroço. Porque uma vaca sagrada, ela não tem harmonia ou sintonia com a palavra de Deus. Aí quando chega a vaca sagrada, é abordada pela verdade da palavra de Deus, o que acontece? Um não pequeno alvoroço. Em que você se ampara? Qual o lastro, qual o sustento da sua vaca sagrada? Confia no Senhor. Deixa eu resumir com isso. Qual a sua vaca sagrada? É trabalho? Dinheiro? Diversão? Sonhos e planos pessoais? Aceitação? Popularidade? Enfim. Qual a sua vaca sagrada? Com certeza é algo que vai lhe deixar incomodado, desafiado, importunado. É algo que vai lhe causar a tapar os ouvidos e fechar os olhos. É algo que provavelmente vai lhe deixar irado. Irado. Quando alguém chegar perto. Defensivo. E ouvindo, encheram-se de ira. Quando chegaram perto da vaca sagrada, lá da turma do Demétrio, encheram-se de ira. E clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. A grande e impressionante cidade de Éfeso. Cidade magnífica, rica, centro de comércio e cultura e, entre aspas, religião. Essa grande cidade de Éfeso, lembrando que esse episódio aqui ocorreu mais ou menos, não estudei exatamente esse episódio aqui de Atos 19, mas podemos dizer que foi em torno do ano 80, 70, 80, algo assim. No ano 263, a cidade de Éfeso foi invadida e destruída pelos godos. Eram tribos do norte, de bárbaros que desceram, saquearam, destruíram Éfeso. Por que será? Eu não sei, talvez Demétrio e sua turma, aquele alvoroço lá, não deixou o cristianismo fincar. Eu não sei. Sei de uma coisa,
apóstolo João, lá em Apocalipse, versículo 2 e 3, uma das 7 igrejas era a igreja de Éfeso. Eu não vou poder... Seria interessante fazer a comparação, eu já fiz, mas não vou fazer aqui por uma questão de tempo, mas para você e acesse a mensagem específica sobre a igreja, a carta à igreja de Éfeso. Você vai ficar coincidência. Não é coincidência. Mas ela foi invadida e destruída pelos godos em 263. Mesmo depois de recuperada e, em certo ponto, reconstruída, não ao mesmo esplendor, mas em parte, o comércio, que era grande, trazia grande lucro, declinou ao ponto de deixar de existir, praticamente, devido ao assoreamento do porto pelo rio Castro. O rio Castro, ele descia e ele começou a depositar sedimentos por vários motivos. O que será, hein? Eu não sei. E basicamente o porto foi ficando mais raso, foi sendo, o termo correto vou até anotei aqui, ele foi sendo assoreado. Tá? Sabe que um porto tem que ser fundo para o navio chegar, encostar no cais e etc e tal. Pois bem, o rio que alimentava ali, Rio Castro, ele foi trazendo sedimentos e o porto foi subindo, a ponto que pronto, acabou. Fechou o porto, não tem mais porto. Se não tem porto, não tem comércio. Não tem comércio. Interessante. Quem será que mandou os godos? Tanto lugar no mundo para os godos irem, foram logo para Éfeso. Não sei. Eu não sei quem foi. De todos os rios, a sorrear um porto teve que ser o rio Castro, que assorreou justamente o porto de Éfeso. Que coincidência. Pois é. E no ano 614, ela foi destruída, mais uma vez e de vez, por um grande terremoto. Quem será? E hoje, Éfeso nada mais é do que um monte de ruínas. Quando eu falo hoje, não é hoje. Há séculos. Há muitos séculos, Éfeso nada mais é do que um ponto turístico. Que as pessoas vão lá, tiram foto, mas tudo ruim, não tem nada. Acabou, a cidade acabou. Foi invadida, destruída, o porto foi fechado, o terremoto derrubou. Pois é. Eis o resultado de manter vacas sagradas. Demorou. Não foi de um dia para o outro. Mas o que acontece? Eu não sei quanto a você, mas eu não quero que uma vaca sagrada na minha vida deixe a minha vida em ruínas, como Éfeso. Talvez não vai ser amanhã, não vai ser o mês que vem, nem o ano que vem, mas aos poucos. Um rio não vai assorear o porto em uma semana, um mês ou em uma hora, mas assoreia. A coisa vai, a coisa vai, a coisa vai. E muitas vezes nós nos escondemos atrás da paciência e a graça de Deus. Pastor, eu sou crente há, 3 anos. 5, 10, 15 anos. Eu estou aqui ainda com minha vaca sagrada. O jogo não acabou até o jogo acabar. Não pense, não abuse, não pense que a paciência de Deus é Deus dando você e eu liberdade para pecar contra Ele. O juízo vem. O juízo vem. Aí quando vem, a gente fica, não sei o que foi. Veja se tem vacas sagradas. Tem crente, tem gente que tem um rebanho de não sei quantas cabeças de vaca sagrada. Grandes latifundiários, é tanta vaca sagrada que não sei nem por onde começar. Pois é, cuidado.
Destrua sua vaca sagrada pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Destrua. Mate, abata, se livre. Ela não vai dar o que você espera e só vai lhe trazer ruína a médio e longo prazo. A curto prazo, talvez não, mas a médio e longo prazo vai trazer ruína. E infelizmente eu já vi isso, e eu fico triste em dizer que provavelmente vou continuar vendo isso. Mas não tenhamos vacas sagradas. O primeiro passo é identificar. O segundo passo é abater.